Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale. Um encontro que nos recebe aqui semanalmente, todas as quartas-feiras, aqui às 7h10, 7h15 da noite, no nosso programa Devaneios no Café. Esse é o nosso programa semanal aqui, em parceria com a página Freud Estupefato, nossa página, com o SEI Campinas. E o objetivo do Devaneios é de ir trazendo temas que sejam interessantes de serem revistos, revisitados, comentados, temas atuais, o que for nos trazendo possibilidades de ter uma perspectiva psicológica, ter uma perspectiva imagética sobre os eventos, sobre os fenômenos que nos atingem de alguma forma. E eu vou introduzindo aí a vocês, tá, pessoal? E podem ir falando, fiquem à vontade durante a live, para quem estiver chegando agora, para quem estiver, inclusive, conhecendo o nosso espaço aqui de conversas, porque eu estou fazendo aqui ao vivo, tanto no Instagram do Freud Estupefato, quanto no YouTube do SEI Campinas. Estamos ao vivo nas duas plataformas e, posteriormente, nós estamos também, da parte gravada, no YouTube do Freud Estupefato e no Spotify do Freud Estupefato, tá? Então, temos essas plataformas aqui para esta interatividade. E para quem estiver escutando isso de forma gravada agora, eu vou só comentar, não só para o pessoal que está vendo gravado, o pessoal que está vendo ao vivo também, tá? Mas só para salientar que tivemos uma mudança em relação a como nós estamos agora formulando as novas temáticas, né? As novas temáticas que estão sendo trazidas aqui no Devaneio do Café. E parece que o modelo está dando certo, né? Apesar de ter sido a primeira vez que esteja testando ele dessa forma, que é por votação. Então eu abri entre segunda e terça-feira uma votação ali, um espaço para que alguns temas fossem sugeridos, e depois, né, de terça para quarta, de terça para hoje, foi a votação. Foram ali 3 temas sugeridos. Se tivessem mais temas, eu teria que selecionar ali quais tivessem alguma similaridade de repetição. Mas, por pouco, por um voto, entramos aí no tema da clínica das perversões, né? E por que eu estou colocando este tema? Porque o comentário, a sugestão da pessoa foi de falar ali um tema de como o neurótico lidaria com o perverso, tá? Então eu estou trazendo esse tema da clínica das perversões até num sentido, de certa forma, contraditório, mas, porém, nem tanto assim, tá? Logo explicarei o porquê. Então, só para deixar aqui salientado, eu vou deixar aqui embaixo, para quem estiver entrando agora, o tema. Então, estou escrevendo aqui embaixo. Aqui. Já vi que tem pessoal... a Tatiana Morelos. Boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Estou colocando aqui o nosso tema para fixar. Pronto, consegui. Então, daqui está o nosso tema de hoje. Clínica das perversões. E tá, o que eu acho curioso é porque eu vou trazer agora um fato sobre essa temática. Que o Morfeu, Lord of Dreams. Boa noite, excelente escolha do tema. Esse tema foi uma votação, né? Esse tema não foi vocês que escolheram. Então nós vamos entrar ali. O outro tema que foi o segundo mais votado, perdeu por um voto,
foi uma disputa bem acirrada. Foi redes sociais, o espelho dismórfico. A gente pode ir, né? Eu vou abrir de novo, por isso que eu estou falando, tá, pessoal? Eu vou abrir de novo para votação na segunda-feira. E aí você, né, vou pegar a votação, na verdade, a escolha dos temas, e a votação vai acontecer na terça-feira. Então, segunda-feira, quem quiser ir participar da escolha das temáticas, estará aberta no story da página do Freud Estupefato. Então, segunda é a escolha dos temas, vocês podem sugerir temas, e na terça vai ser a votação dos temas que foram sugeridos. E claro, se tiver muitos temas, eu vou fazer uma escolha dos que aparecem mais ali, dos que tiverem mais frequência na aparição dos stories. Então, fiquem atentos aí e atentas às publicações dos stories nesses dias, para quem quiser participar mais. E, bom, uma curiosidade sobre essa temática é de que ela não é nova aqui nos nossos encontros do Devaneios do Café. Inclusive, eu trouxe esse livro, olha aqui, ó, esse livro aqui, ó, Relacionamentos Abusivos e Suas Dinâmicas, que é um livro da editora Sussurros do Invisível, né? Esse livro está à venda na editora Sussurros do Invisível, é exclusivo no site da editora. Esse aqui é a versão deluxe que eu tenho, né? A versão capa dura, tem a versão, como é que fala? Outra versão convencional, que não é capa dura, mas o conteúdo é o mesmo. O que muda são alguns textos adicionais que tem na versão deluxe e a capa dura, né? Mas o conteúdo do livro é o mesmo, tirando esses dois aí que eu acabei de comentar. E por que eu estou trazendo esse livro aqui? É porque este livro foram transcrições de 2 lives que eu e o professor Éder Schmidt fizemos, aqui no Devaneios do Café, inclusive, né, até, olha a curiosidade do livro, olha aqui embaixo o que está escrito, ó, 12º Devaneios do Café. Esse foi um dos Devaneios do Café que foram utilizados. Foi o 12º e foi o... Deixa eu ver aqui. Foram 2. Onde está aqui o outro? Deixa eu achar. Foi o 32º. Foi o 12º e o 32º. Então, olha só que curioso aqui. Essas 2 lives, né, e o 32º aconteceu dia 19 de abril de 2024. Então, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, então, nós estávamos trazendo esta temática para cá. E por que eu estou falando sobre isso? Porque este livro aqui, nesta live que eu estou citando, tem aqui diversos trechos, apesar de ser sobre relacionamentos abusivos, mas há aqui também a temática da perversão moral, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais sobre o tema que nós vamos estar falando hoje, este livro, que é uma parceria entre eu e o professor Hélio, uma conversa que nós tivemos, inclusive, aqui no Devaneios, que se tornou um livro, está disponível. Inclusive, eu vou ler alguns trechinhos que têm a ver com a nossa temática de hoje, sobre as perversões, tá? E também trazer o seguinte fator. O professor Éder, recentemente, nós fizemos uma live sobre perversões sexuais, que está tanto no YouTube, quanto agora também está disponível no Spotify. Se não me engano, é a live de número 98. Então, para quem estiver seguindo o Spotify da página, lá é fácil achar, porque é a última live que está upada, e também a live de número 98, tá? Os programas do Devaneios vão posteriormente para essas 2 plataformas. E, bom, a curiosidade chegamos nessa temática de novo. Foi uma sugestão e foi, inclusive, a mais votada para estarmos falando aqui pela 3ª vez.
E aí eu faço uma pergunta, antes de entrarmos propriamente no tema, mas é sobre ele também. O que está acontecendo no mundo que a temática da perversão está voltando? E volta com uma certa força. Inclusive, uma curiosidade, a última live que fizemos sobre essa temática, que foi a live sobre perversões sexuais, no YouTube do Freud Estupefato, contando todos os devaneios do café, do primeiro até o último, que foi upado até hoje, o mais assistido, o mais curtido, né, e o mais acessado foi esta live sobre perversões sexuais. Então, temos uma temática a respeito da perversão para ser conversada. Então, o que há de tão curioso, o que há de tão importante, o que há de tão instigante em relação à perversão? A gente tem que se perguntar sobre isso. Será que agora está acontecendo fenômenos mundiais apontando para atitudes que parecem ser tão sedutoras, promissoras, encantadoras, mas são perversas? Não sei. Vamos falar sobre isso hoje um pouco. Valéria, boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda aqui. Estamos aqui nesta temática que o comentário está fixado, tá, Valéria? Ó, Clínica das Perversões. Então, eu queria fazer essa introdução toda para dizer também o seguinte. Algumas coisas que eu vou dizer aqui vai ser chover no molhado para muita gente. Não será novidade, não vai ser algo inusitado, mas vai ser algo necessário, porque a gente precisa de uma base para que a gente chegue em outro lugar, para a gente fazer um caminho. A gente precisa de pernas para que haja um caminho. Não existe caminho sem pernas. O que existe é existe mato, campo, coisa, mas caminho por si mesmo precisa-se de uma passagem, de uma perna, precisa de um passar por isso. Então, nós precisamos, para passar por isso, de uma estrutura. E, bom, vou tentar não me delongar muito nas questões mais básicas sobre o tema, para a gente ver o que surge sobre ele de novidade. Bom, vou começar pela instigação que foi conduzida sobre as indicações do tema. A pessoa que falou sobre o tema, ela não disse exatamente da clínica das perversões, mas ela disse do neurótico lidar com o perverso. Aí temos um ponto, tá? Aí temos um ponto. Lidar em que sentido? E se nós estivermos enxergando a estrutura perversa a partir de uma estrutura neurótica, nós vamos entender, inclusive algumas perguntas, algumas indagações que eu fui fazendo com o professor Éder nas últimas lives sobre o tema, foi exatamente para instigar a diferença de organização, a diferença de estrutura, ou até mesmo, se a gente for colocar em alguma coisa mais de imagem, o osso da coisa. Como esse osso vai se solidificando, aí como é que vai criando essa estrutura? Então, a estrutura neurótica, perversa e a psicótica são estruturas que têm diferenças entre si. Elas são organizações do psiquismo. Elas não são patologias. Cada uma tem o seu estilo de patologizar, mas elas, como estrutura em per se, não são patologias, tá? Esse é o primeiro ponto que precisa ser ressaltado, porque senão a gente chama alguém de neurótico, perverso ou psicótico de uma maneira pejorativa, como se dissesse que a pessoa está doente. Mas todo mundo tem uma estrutura, tá? Seja ela qual for. E o interessante é que nós estamos falando de que tipo de estrutura? Que tipo de estrutura é uma estrutura neurótica, uma estrutura perversa, uma estrutura psicótica?
É uma estrutura do tipo, é uma mão, é uma coluna, são ossos de verdade? Não. Nós estamos falando de estrutura psíquica, tá? Sendo, então, uma estrutura psíquica, ela acontece sobre o seu sentido. A partir do sentido que aquilo está constituído. É a forma como faz sentido as coisas. Então, a nossa psique, ela enxerga as coisas com um determinado tipo de sentido. Ela é aquilo que em nós cria sentido. O psiquismo em nós é aquilo que cria sentidos. Cria maneiras de se estabelecer alguma coisa como realidade. Então, estamos falando sobre tipos de organizações. Se nós formos pegar a partir do princípio de Freud, Freud entende que estas organizações do psiquismo, seja neurótico, perverso, psicótico, que são diferentes, né? Eu não vou me estender muito nas diferenças, tá, pessoal? Porque elas já foram muito bem ditas pelo professor Éder na última live aí que eu acabei de citar, das perversões sexuais. Então, eu não quero chover tanto no molhado assim. Mas Freud vai entender que essas estruturas, elas são imutáveis. Elas, se você consolidou uma estrutura psíquica perversa, isso é imutável. Isso não tem como mudar. Você vai entender as coisas como um perverso. Bom, isso não é um problema. O que nós buscamos é ver como este entende as coisas. De que maneira ele entende as coisas. Outros autores, mais pós-freudianos, mais contemporâneos, entendem que há uma permutação, há uma mudança possível de nuance, não tanto de sentido, mas de algumas nuances entre estas estruturas. Então, ele vai dizer ali que alguns outros autores vão colocar que elas se confluem entre si. Freud vai dizer que não. Freud não vai entender dessa forma, tá? Então, começamos daí. Então, nesse sentido, o que traz com que qualquer tipo de estrutura psíquica esteja em patologia, em sofrimento, é quando ela está desorganizada. É quando ela não está dentro da sua concepção de sentido, da sua forma de dar sentido às coisas. Qualquer uma vai entender isso, tá? Mas cada uma com seus graus de patologia aí, de certa forma. E o Freud também vai entender na sua obra, não só o Freud, tá? Mas estou falando ele como alguém que inaugura a possibilidade de se estar falando sobre a psique, mas ele vai entender que o estranho, o alter, o diferente, é aquilo que traz a cerne da angústia. A angústia está na alteridade. E se há angústia na alteridade, há ao mesmo tempo o reconhecimento da mesma. Se eu estou com angústia, é porque há uma percepção de que há um diferente atuante e de que esse diferente atuante, ele está sendo ele mesmo, independente das minhas escolhas, mesmo que eu não queira que ele seja daquela forma. Tá, e aí a gente vai entrando um pouco mais agora no perverso. Aqui tem um comentário da Prisciane Dumont, eu acho que é isso, né, Prisciane? A análise permite a angústia. A análise não permite, né? A angústia acontece invariavelmente, né? Ela acontece com o neurótico, inclusive, né? Esse é um ponto que está trazendo aqui, tá, Prisciane? A angústia é uma característica da neurose.
que também é uma característica de possibilidades de atuação na consciência para a transformação da mesma, para a transformação da consciência. Então, a gente trabalha com a angústia no sentido de sustentar aquilo que ela está trazendo. Não é que a gente está sustentando a angústia porque é gostoso ficar com angústia, fica aí que você vai, né, ser uma pessoa melhor. Não, se a gente optar, a gente não quer ficar angustiado. É um saco ficar angustiado. Mas o que é interessante é que a angústia não vem sozinha. Então, nós precisamos do conteúdo que ela está trazendo. Porque é dentro deste conteúdo que eu começo a poder enxergar formas de ligação, como eu estou envolvido ou me envolvendo com aquela determinada pessoa ou situação. Então, a angústia é o que toca a consciência de dizer para ela: você não é a última bolacha do pacote. Tem coisas além de você acontecendo, para além da sua escolha, para além da sua vontade. Então, esse é um ponto importante que você está citando aqui, Cristiane, ela dizendo aqui perfeitamente. Então, esse é o ponto. Então, há, dentro da literatura psicanalítica, uma subdivisão das perversões, que também nós já comentamos aqui, entre perversões morais ou narcísicas, e perversões sexuais. As duas têm o mesmo objetivo, só que não sobre a mesma coisa. Qual que é, então, a questão da perversão? O que caracteriza com que algo ou com que, digamos assim, o sentido, melhor dizendo, que caracteriza com que o sentido de algo seja um sentido perverso? Aí começamos a entender as peculiaridades da perversão. Dentro da perversão, entendendo isso de forma psicanalítica, a perversão ela é caracterizada por um imperativo, por uma determinação, uma obrigatoriedade de descaracterizar a alteridade, o outro, como um sujeito ou um ser autônomo, um ser que tem a escolha própria. O que isso é importante, então? Porque dentro da perversão, ela está sempre buscando que as coisas voltem a ser como eram. Se a gente puder colocar de uma certa maneira, mais ou menos, como é que eu poderia dizer? Não é nem a volta ao paraíso, é a permanência nele. Ou seja, o perverso, ele vai entender que sim, existe uma alteridade, existe algo diferente, mas é algo que não deveria estar sendo assim. É algo que não deveria estar aparecendo desta forma. Então, nada mais correto do que fazer com que isso seja destituído desta forma. Há uma destituição do ser sobre, desse tipo de ser, esse ser outro, sobre ele mesmo. Ou seja, enquanto o neurótico, ele... como é que eu poderia dizer? Vou colocar uma imagem aqui, estou imaginando aqui. Enquanto o neurótico busca diversas mudanças, mas ao mesmo tempo continua o mesmo, o perverso tem o prazer de fazer com que todas as coisas diferentes se tornem as mesmas, se tornem um vasto eu.
A neurose, ela é importante sob a perspectiva de mudança. Ou seja, é quando nós temos sintomas neuróticos, e um deles é a angústia, que propicia para que, se eu manter esta angústia um pouco mais de tempo disponível para que ela apresente outros conteúdos, mesmo que eu não goste deles, mas é que eles continuem se apresentando, isso já está fazendo alguma coisa. Eu não preciso fazer alguma coisa. Aquela pergunta, o que eu faço com isso, é inútil. Enquanto o perverso, ele vê que o problema é exatamente existir diferenças. O mundo é muito melhor se todo mundo for um vasto eu. São vários eus, uma amplificação do meu eu. Seja que tipo de eu este for, tá? Seja que tipo. Então, nós estamos falando de novo de uma estrutura de sentido. Então, o perverso, diferente do neurótico, ele busca constantemente revogar, destituir esta existência do diferente, do outro. É constante. Quando aparece esse outro, ele precisa ser aniquilado. E por que eu estou trazendo toda essa temática? Porque talvez, no momento histórico que nós estemos vivendo, esteja acontecendo isso. Em diversas camadas, tá? Uma delas, e talvez a mais visível, talvez agora, até porque eu não sei que a palavra visível seja uma palavra bastante difícil de se comentar, porque visível não é para todos, não consegue. Aquilo que eu vejo não é a mesma coisa que você está vendo, não estamos no mesmo lugar no mundo, mas a gente vê várias decisões de cunhos políticos, de cunhos sociais sendo tomadas, a partir do ponto, eu faço o que eu quiser. Ué, se eu posso, por que alguém vai me proibir? Não precisa me proibir. Eu faço o que eu quiser. Então, ninguém vai me desmentir. Ninguém vai dizer não para mim. Ninguém vai me revogar. Eu revogo o seu lugar. Você que não deveria estar sendo assim. Você que é uma ameaça. Você que é um problema. Já eu não. Eu tenho objetivos extremamente importantes, corretos, justos. Agora, você não. Você eu não conheço. Como eu não conheço, você pode ser uma ameaça. E possivelmente você é uma ameaça. O que eu desconheço é uma ameaça para mim. Então, esse tipo de posicionamento é perverso. E qual que é a grande questão? Pegando ali, inclusive, na temática que a gente está trazendo aqui. Se nós observarmos esse tipo de sentido através de um sentido neurótico, a gente fica querendo ver mudança onde não tem. Não tem uma mudança aí, não existe uma possibilidade de mudança, porque a mudança, e tudo isso que eu estou falando é chover no molhado, tá, pessoal? Não estou falando nada de que aconteceu nas outras lives que a gente está citando. A mudança, para que a gente consiga fazer algo diferente da nossa vida, das nossas emoções, das nossas impessoalidades, nós precisamos criar vínculos. Nós precisamos criar relações. São os vínculos que fazem com que nós, que nos permite com que a gente se relacione, com que a gente se relacione com o que nos é difícil. Porém, este vínculo, ele é galgado naquela potência, que é uma potência, inclusive, a um despertar para o psíquico, que é a potência do erótico. O erótico é aquilo que se liga para se transformar, não para continuar o mesmo.
Se as coisas, se o despertar do erótico continuam sempre as mesmas, o erótico falhou. Não no seu objetivo, mas na sua receptividade. Da forma como ele foi recebido, na forma como ele foi tratado. Tá? Então, nesse sentido, quando estamos falando de um sentido perverso, nós não estamos falando de um sentido erótico. Nós não estamos trazendo questões eróticas para cá, no sentido, puxa, será que fulano me ama? Será que fulano está pensando em mim e tal? Isso são todas indagações neuróticas. O fulano está pensando no que ele sempre pensa. A coisa ali está pensando no que ela sempre pensa. Então não é sobre prazer, mas sobre domínio, sobre obrigatoriedade, sobre exigência, sobre aquilo precisa ser desta forma e ponto final. Então a pergunta que foi feita ali no story, como o neurótico conversa com o perverso? Bom, se ele está buscando que o perverso mude de conduta, ele já está dentro ele já foi capturado. Ele já está vamos colocar aí, né? Já está ferrado. Ele já está ferrado. Ele já foi é aí que, inclusive, né? Olha só que interessante. Vou só trazer um ponto aqui do livro. Eu trouxe ele aqui, não quero deixar ele à toa. Página sempre alguma coisa aqui. Eu vi que tem um comentário aqui do Morpheus Lord of Dreams. Deixa eu só achar aqui uma fala do professor. Vai para essa direção aqui, acho que eu vi. Acho que é 105. Aqui, ó. Aqui, ó. O professor Ed, ele vai dizer o seguinte aqui, né, no livro. Aqui, ó. O livro que eu estou trazendo para quem está chegando agora é este aqui, ó, de relacionamentos abusivos e suas dinâmicas, que está disponível no site da editora Sussurros do Invisível. Ele vai dizer o seguinte, que assim, ó, o sofrimento do neurótico é exatamente o ponto em que ele tem esta angústia de buscar uma alternativa, mas não largar o osso muitas vezes. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, na página 106. Então, frente a qualquer sintoma, a gente observa isso. Não nos ajuda a saber o que você está perdendo dentro desta relação, mas sim esclarecer o que você está ganhando dentro desta relação. Essa relação ele vai especificar aqui embaixo. Exatamente, aqui, ó. A mesma coisa se aplica nessas relações, esses relacionamentos abusivos aqui. O que você está ganhando estando na posição de vítima? Qual o seu lado? Que desejo seu? Que expectativa sua está sendo atendida quando você se mantém nesse papel? E as expectativas podem ser várias. O perverso moral é sempre muito sedutor. É muito fácil para ele fazer você pensar que ele tem o domínio pleno sobre o prazer, que ele alcança tudo e que você vai se livrar dessa satisfação sempre limitada e compartilhar desse tudo, desse poder que ele possui. As coisas, é claro, não se reduzem a isso, mas há algo nele, uma capacidade de fascinar, que faz com que sua proposta seja facilmente aceita. E essa pessoa, pretensa vítima, está nesse lugar porque espera receber algo que parece interessante ou que de fato é interessante. Então aqui ele está colocando o seguinte, que aqui esta vítima, essa suposta vítima, não é um outro perverso. É, em grande parte, majoritariamente, é um neurótico.
que está buscando ter ali, ó, eu quero ganhar isso daqui que você está me dando é incrível, e eu não quero perder isso aqui que você está me dando. E ali há um convencimento de que se você só terá tudo o que deseja se estiver comigo. É este o ícone da sedução do perverso moral. Ele entende, ele caça, ele percebe muito bem aquilo que é o fascinante à pessoa. Ele pega aquilo e fala: você só vai ter isso se eu quiser que você tenha agora. E ele vai destituindo, ele vai revogando esta alteridade, este outro, quando ele tem o domínio desse fetiche. Esse fetiche aqui é meu. Então ele vai colocando os elementos dele ali. Então não é um combinado, não é um contrato, é uma coisa do seguinte sentido: você vai ser isso aqui, ponto final. Eu não estou preocupado se você está gostando de ser ou não. Você vai ser e ponto final. Aí estraga todo o cenário. E aí que não mora a fantasia. É que não há uma percepção mais da fantasia. Aqui alguém comentando, Nelson, perverso, é igual, eu sou a lei. E não é nem que eu sou a lei, eu sou o todo. Eu sou a lei, eu sou o que faz a lei, eu sou o que traz o prazer junto com esta lei. Eu sou tudo. A gente está colocando que é um vasto eu. A única coisa, você só precisa ser o que eu estou dizendo. Só que, obviamente, isso perde a graça em algum momento, por algum motivo, ou até mesmo porque a outra pessoa cansa de ficar nesse lugar, e aí há-se digamos assim, o sofrimento envolvido em relação a isso. Deixa eu ler o comentário ali em cima do Morfeu, aqui, Morfeu. O neurótico também pode apresentar comportamentos perversos involuntariamente? É um núcleo comum a todos nós, como é o núcleo narcísico? Então, como eu estou trazendo aqui hoje, tá, Morfeu? É uma estrutura de sentido, é uma estrutura psíquica. Então, nesse sentido, por exemplo, o que é um comportamento perverso? Voyeurismo é comportamento perverso? Não. Voyeurismo é uma prática sexual. Como é o masoquismo, com cunho sexual, né? Falando aí de uma certa forma. Como tem o masoquismo, como tem o bondage, né? As amarrações, como tem o exibicionismo, e por aí vai. Eu não sei o que é um comportamento perverso. Porque todos os comportamentos podem ser perversos ou neuróticos, depende de como ele está sendo trazido. Um neurótico, por exemplo, ele vai entender que quando ele está sendo voyeur, ele vai entender o seguinte: bom, é importante que a outra pessoa, de alguma forma ou de outra, esteja envolvida. Agora, eu posso ser voyeur, que é o mesmo comportamento, e não estou nem aí se você está envolvido ou não. Eu quero ver ponto final. Eu vou ver. Eu não estou preocupado se isso vai te causar alguma situação vexatória, se isso vai te causar alguma situação embaraçosa, se isso vai ser traumático para você. Tanto faz. Isso não me importa. Agora, percebe? É o mesmo comportamento, mas não tem o mesmo sentido. É a mesma coisa, mas ela não tem o mesmo sentido. Então, o sentido neurótico não é o mesmo sentido psicótico, tá? É sobre isso. Nós não estamos falando aqui sobre comportamentos. Nós estamos falando aqui sobre sentidos psicológicos, sentidos invisíveis. E como é que eu sei de algum sentido invisível? Quando eu presto atenção na narrativa. Por que a gente está trazendo um monte de live falando, por exemplo, Freud... a gente trouxe uma live aqui agora, é uma das mais recentes.
O Freud faz uma entrevista com Giovanni Papini, dizendo que ele veste um jaleco, uma roupa de médico, mas ele se entende como um escritor. Porque ele entende que é dentro da narrativa que existe o sentido. E é dentro do sentido que a gente se torna psicológico. Qual sentido tem essa coisa? Então, se, por exemplo, a gente pegar ali que todo mundo que, sei lá, todo mundo que frequenta determinado lugar é um louco. Então eu estou dizendo que todo mundo ali vira uma massa. Eu estou dizendo que não existe individualidade, que não existe diferenças. Que o sentido quem dá, que o sentido das coisas ele é dado. Ele não tem um sentido, não existe sentido interno. Eu vou só entender que é o comportamento que cria sentido. Então eu preciso pegar os melhores comportamentos que eu faço os melhores sentidos. Olha que legal. Só que dentro de uma perspectiva de uma psicanálise, a gente vai entender que isso tem uma certa ingenuidade. Eu vou entender que então que não é, a alteridade é uma coisa que eu posso mudar a qualquer momento. Basta eu mudar o comportamento. E não é bem assim que funciona o negócio. Pelo menos da nossa perspectiva. Morfeu. 2 perversos não se relacionam por muito tempo, porque um não vai aceitar ficar sendo subjugado pelo outro. Faz sentido? Eles não se relacionam porque eles, inclusive, um perverso não está buscando relacionamento, tá? Quando um perverso está buscando uma pessoa, alguém, ele não está buscando relacionamento. Ele está buscando um objeto para a execução do seu objetivo. Se é uma pessoa ou um armário, tanto faz. Não há diferença entre a pessoa e um armário. Mas, geralmente, a pessoa pode executar melhor. Hoje em dia, tem uns malucos aí que estão querendo se relacionar com robô. Com boneco. Que é, basicamente, de dizer de uma outra maneira, digamos, esse relacionamento entre aspas, que eu estou colocando aqui, que esse boneco faz algo muito melhor que uma pessoa. Eu não preciso de uma pessoa. Eu não preciso. Isso acontece. Tem até matéria falando que alguém casou com um boneco e tudo mais, tal. Então, há indicativos de que nós estamos, de uma certa maneira, com problemas estruturais, talvez severos, dentro da forma como nós estamos nos relacionando, e esta temática da perversão esteja aparecendo com muita assiduidade. E não fugindo muito do tema da clínica das perversões, o que acontece? Isso, de novo, é chovendo molhado. Mas, quando um perverso ele busca análise, tá? E o perverso, ele vai ser geralmente uma pessoa que, quando ele vai buscar ali um terapeuta, um alguém, né, que esteja na posição de terapeuta, é melhor falar dessa forma. Ele está buscando alguém que esteja na posição de terapeuta. Ele vai cumprir muitas vezes com toda a burocracia terapêutica muito corretamente. Muitas vezes ele vai lá, paga assiduamente, não negocia, não contesta, é o valor tal, então vai ser o valor tal, pronto. Ótimo, eu vou pagar antes, né, sempre. Ele é bem assíduo, está sempre no mesmo horário, frequenta ali o tempo todo e tal. Mas, o objetivo, isso não é um problema também, tá? Estou colocando que isso é um problema. Estou colocando que é uma característica. Mas também tem uma outra coisa, que é o quê? O objetivo do perverso na clínica não é um objetivo de autoconhecimento. Estou indo ali porque alguma coisa me causou angústia, estou com um problema no relacionamento, porque eu percebi que eu falhei em alguma coisa assim ou assado. Não é um problema isso para ele. Na verdade, ele vai chegar com uma ideia muito pronta
muito formulada, muito postulada, muito, inclusive, com diversas irrefutabilidades sobre os fatos que ele está trazendo, e ele não está buscando ser refutado. Quando ele é refutado, ele fala, não, aqui não é... Aqui não é. E quando há uma insistência, inclusive, de olha o outro lado, olha para o outro lado, fala, não, aqui você não está sendo um ótimo terapeuta, você me causou um desconforto, aqui é um ponto que você está querendo criar problema onde não tem, eu não quero cutucar algo que já está resolvido, por que você está trazendo um negócio desse? Não é sobre isso, tá? E de um outro ponto, quando ele está lá e o terapeuta vai, digamos assim, comprando a ideia dele, vai chegar um momento em que ele vai colocar o terapeuta numa posição moral, vai destituí-lo e vai dizer, tá vendo, ele não é bom terapeuta assim também. Então ele não está ali para escutar ou se escutar. Escutar um outro ou se escutar. Ele está ali para confirmar o que ele já sabe. É o mais do mesmo. Então isso é uma posição importante para a gente ter essa diferença. Tá? Porque quando a gente está falando de uma posição neurótica, o neurótico ele escuta um negócio e fala, filha da mãe, ele falou um negócio que me incomodou aqui, fiquei pensando a noite inteira, mas, gostando eu ou não desse negócio, faz algum sentido? Deixa eu pensar aqui. Então, eu mantenho o terapeuta na sua posição de terapeuta. O que ele está falando para mim é alguma coisa que talvez eu precise escutar. Goste ou não, seja lá o que for. Mas eu tento escutar, porque ele está numa posição de alguém que está estudando, vendo alguma coisa diferente de mim, tem uma carreira para estar falando sobre isso, não está falando algo que ele tirou da cabeça dele, simplesmente, ele está escutando as vozes e por aí vai. Não, ele está falando algo que pode ser algo que me atinja. Deixa eu ver se me atinge mesmo, deixa eu ver se não tem nada a ver. Já o perverso não. Você comentou alguma coisa para mim que eu não gostei, então isso daqui você está querendo causar problema na minha vida, você está me deixando desconfortável, acabou. Acabou. Primeiro ponto que tocar, que você está me colocando de uma responsabilidade, de escutar esse outro, acabou. Vamos cortar isso aqui. Não é assim que funciona. Quem é você para falar um negócio desse? Você tem título? Grande porcaria seus títulos aí. Isso aí não vale nada. Isso aí não presta. Flá, Regina, quando se torna perceptível essa estrutura na infância, adolescência? Depende. Eu acho um pouco precipitado demais colocar que a gente consegue enxergar alguma coisa muito fundamentada já na infância. Tem algumas coisas que a gente vê que estão se encaminhando para lá, né? Mas, de certa maneira, como é uma estrutura psíquica, isso vai se fundamentando, se formando na infância, até em um momento que se consolida. Esse momento pode acontecer na segunda infância, pode acontecer na adolescência, mas, em suma, vamos colocar que ele acontece junto daquilo que também já forma, já, digamos assim, calcifica-nos. Acompanha a nossa calcificação. Não tem aqueles negócios de que a gente tem a moleira, né? A cabeça ainda não está calcificada, ainda alguns ossos estão muito separados, vão se unindo. Então é nesse momento, é meio que junto, né? É junto desse corpo psicológico também. Algumas coisas vão se calcificando. Então a psique, ela vai trazendo esses patamares, tá? E claro que também tem os seus fatores pessoais, seus fatores íntimos. Não é só uma estrutura aprendida apenas e principalmente. É algo que tem ali uma raiz mais profunda. E aí a gente vai investigando isso na clínica, né? Mas quem vai para a clínica, quem adere à postura na clínica é o neurótico. O perverso, você pode ficar fazendo sessão com ele por 1 ano, 2 anos. Isso eu estou chutando muito.
Mas ali não é sobre mudança. Você pode perceber que de 2 anos ele está pensando da mesma forma. E ele está tentando muitas vezes te convencer, olha só, isso aqui, ó, assim funciona. Ele não quer, ele não busca indagações. Eu não estou procurando você me indagar e tudo mais tal. Eu estou buscando conhecimento técnico para autoafirmação daquilo que eu já sei sobre mim. É isso aí, ponto final. Aqui a Alice. Boa noite. Esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada assim, viu, Alice? Ela já está sendo gravada, ela vai ficar gravada aqui no Instagram do Freud Estupefato, e depois ela vai estar gravada também no YouTube do Sei Campinas, depois ela vai para o YouTube do Freud Estupefato e depois para o Spotify também, tá? E bom, pessoal, eu dei uma espairecida geral sobre o tema. Claro, trouxe algumas questões aqui um pouquinho mais atuais para a gente refletir sobre o que tem acontecido para que haja o interesse de estarmos falando sobre este tema, tá? Então, agradeço aí a participação e a colaboração de todos vocês. Muitíssimo obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Isso vai movimentando a nossa conversa. E aí, a gente vai conversando aí agora nos stories, a gente vai criando esse vínculo aí para a gente trazer as temáticas que forem sendo interessantes para nós estarmos trazendo aqui ao Devaneios no Café. Mais uma vez agradeço aí a participação e colaboração de todos vocês e até a semana que vem, pessoal. Até um próximo Devaneios. Um forte abraço e até lá.